Para a massa desse pão, vamos utilizar 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos estar utilizando uma colher de sopa de baunilha. Essência de baunilha é a gosto, se você não quiser, não coloque. Mas por ser uma massa mais doce, fica gostosa. 40 ml de óleo. 3 ovos, gente. Os ovos, de preferência, ovos grandes. Vamos utilizar também 200 ml de leite morno, não quente, 500 gramas de farinha de trigo, mas aqui tem 100 gramas separado, caso a gente necessite de mais farinha de trigo. Sempre deixa reservado um pouquinho de farinha do ladinho, tá, gente? E aqui a gente tem uma colher de sopa de sal. É uma colher de sopa bem rasinha de sal e 3 colheres de sopa de açúcar. Açúcar é refinada. E vamos para o preparo da nossa massa. Eu vou acrescentar o leite morno, açúcar, sal. Vou dar uma mexidinha, gente. Sempre mexe quando colocar os ingredientes. Vou agora colocar os nossos ovos. Os ovos eu dou uma quebradinha neles antes, né? Uma leve batidinha neles, para estar misturando. Aí eu já acrescento fermento também, gente, porque eu misturei já o açúcar e o sal. O fermento vai depois. Vou acrescentar também a nossa baunilha. Baunilha é a gosto. Eu utilizo aproximadamente uma colher de sopa, mas se vocês quiserem colocar mais ou menos, fica à vontade. Tem outra essência que você gosta, também pode ser utilizada. É que a baunilha vai deixar um saborzinho bem gostoso nesse pão, já que a massa dele é mais doce. Aí a gente mexeu aí um pouquinho, né? E acrescentamos agora a nossa farinha de trigo. Vamos mexendo sempre, misturando, mexendo, misturando, mexendo. Gente, falo pra vocês, não vai sobrar farinha de trigo, então pode pôr ela em 2 ou 3 vezes, tá? Nos nossos líquidos, tá? O óleo você vai observar ali que eu não utilizei o óleo agora. A gente quer mexer bem agora essa massa. O óleo, ele é colocado depois. Você, de repente, pode falar, Rosângela, eu não tenho óleo, mas tenho margarina. Você pode estar utilizando, sim. A margarina, claro que você vai utilizar uma quantidade um pouquinho a mais. Como ali é 40 gramas, você coloca uma colher de sopa e meia de margarina nessa massa sua, tá? Bem, vocês viram aí que eu acrescentei já o nosso óleo, mexi. Agora estou acrescentando aquela quantidade de farinha de trigo que eu falei pra vocês, que eu deixei reservado. Então, você deixa sempre uma quantidade de farinha de trigo reservada aí. Vou colocar aqui na minha bancada e vou estar mexendo essa massa, sovando ela por aproximadamente uns 10 minutos, tá? Então, é meio cansativo, não vou mostrar todo o processo pra vocês. Bem, aí eu já sovei, às vezes precisava de um pouquinho de farinha de trigo, então eu acrescentava um pouquinho, lembrando que a massa não pode ficar muito seca. Depois de sovada, vou colocar aí nessa travessa aí um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Vou deixar ela descansar até dobrar de volume. Aí ela já dobrou de volume a nossa massa, gente. Ela demorou um pouquinho, porque aqui o tempo estava bem friozinho, então a massa não cresce. Se a tua cidade estiver bem quente, vai ser muito bom para você, que essa massa vai crescer e você não vai ter que esperar muito tempo, igual eu esperei aqui. Gente, esperei 1 hora para essa massa estar crescendo. Minha cidade estava muito frio, então ela não cresceu tão rápido. Vamos estar colocando ela agora na nossa bancada e vamos começar a trabalhar com a nossa massa. A nossa massa aqui eu dividi ela em 2 partes, gente. Eu quis fazer 2 formatos de pãozinho aqui. Pão você pode fazer o formato que quiser. Eu resolvi fazer esses 2 formatos que vocês vão ver. Mas você faz pequeno, um só, divide o tamanho que você quiser e faz a forma que você quiser também. Vou mostrar simplesmente o método que eu fiz aí, o jeitinho que eu fiz com essa massa. Como vocês viram, a gente coloca um pouquinho de farinha de trigo na bancada, mas lembra, a gente coloca pouco. Essa massa, ela não é uma massa de ficar seca, ela vai ficar um pouquinho pegajosa, né? Mas você toma cuidado aí na hora de colocar farinha de trigo, não coloque muito não, tá? Separei aí essa massa em 3 pedaços aí, né? Fiz aí 3 rolinhos e fiz uma trança. Vocês viram aí a trancinha? Tem uma forma em casa de pudim, gente, uma forma comum
que eu faço pudim. Eu gosto muito dela porque ela é bem grossinha, né? Não tá tão bonitinha, mas eu utilizo muito. Enquanto ela estiver servindo, a gente vai utilizar. Untei com óleo, você pode untar com óleo e farinha, ou se a tua tiver uma aderência muito boa, né, for antiaderente, você pega ela e não coloca nada, se você tiver costume. A minha eu coloquei um pouquinho de óleo para não grudar muito. E aí eu fiz aquela trança, né, vocês viram, coloquei aí pra a gente depois estar levando pra assar. Agora o próximo pão eu fiz um rolinho bem grosso, né, a massa com a massa completa, né, não separei nenhumas partes. E aí cortei alguns pedacinhos, como vocês viram, fiz algumas massinhas meio compridinha, tá vendo? Aí eu tenho uma forma, aquelas formas de bolo inglês, você faz pão, faz o que quiser nessas formas, gente. Passei um pouquinho de óleo, né, nas nossas massinhas aí. E vou colocar elas na forma, uma do ladinho da outra. Vocês vão vendo o procedimento, claro que a gente acelerou um pouquinho, mas foi simples. A gente só cortou em vários pedaços iguais. Aí fizemos umas massinhas pequenininhas, né, aí. Como se fosse fazer um pão sírio. E aí a gente colocou uma em cima da outra. Passamos só um pouquinho de óleo, que já estava no fundinho mesmo do potinho, não é que a gente utilizou de óleo. E aí colocamos uma em cima da outra. E vamos deixar descansando mais um pouquinho. Vou pincelar ela com margarina e vou levar para assar. Aí, gente, o nosso pão já assadinho, bem gostosinho. O cheirinho na cozinha tava muito gostoso. Um eu desenformei, gente, porque eu tinha já um localzinho aqui para pôr. O outro eu não desenformei não, mas eu cortei já na travessa aí, vou mostrar para vocês como ficou, tá? Então não teve segredo nenhum, eu levei para assar forno 180 graus, o meu assou em 40 minutos. Aí você observa aí como que seu forno assa pão, tá? Dourou em cima, o pãozinho já está pronto. Deixei para descansar só um pouquinho também, gente. Dobrou um pouquinho de volume, você já pode levar para assar. Olha aí que fofinho, tá vendo? É uma massa bem fofinha. Não caprichei muito, não ficou aquele pão bonito, ó, mas ficou um pãozinho fofinho. A molecada aqui em casa gostou da massa, eles gostam de massa mais doce. Eu não sou muito fã de coisas doces, então comi, mas eu prefiro um pãozinho salgado. Mas vocês viram aí que eu não deixei assar muito, principalmente embaixo, gente. Tá? Eu não gosto de pão queimado, eu acho que fica muito seco. Depois de assado, gente, eu passei mais um pouquinho de margarina. Não pincelei ele em nenhum momento, gente, com ovo, tá? Só foi margarina, levei pro forno com um pouquinho de açúcar e olha aí. Nosso pãozinho prontinho, prontinho. Esse processo eu não filmei para vocês porque infelizmente o celular descarregou e eu já estava com o forno aceso, né? Tive que colocar lá no nosso forninho. Mas o processo foi margarina com açúcar, pincelei e olha aí, ó. Nosso pãozinho assadinho, bem gostosinho. Eu deixei assar mais, porque meu esposo gosta de pão mais assado. Esse eu deixei assar menos embaixo, porque eu não gosto de pão muito bem assado. Espero que você goste dessa receitinha. Fiz aí com todo amor e carinho. E resolvi filmar para vocês como que eu fiz esse pão de massa doce.